Irmãos, olha só que testemunho forte e impactante que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Evne Braga. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Evne Braga. Vamos ver o vídeo. A minha infância, eu diria, como a gente falou, né? Abordando essa parte da psicologia, a gente sabe que a infância, como uma frase muito importante que fala, a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Então, a minha infância foi uma infância que eu lembro muito feliz. Uma infância onde brincava, onde ia para casa dos avós dormir, onde sempre fui muito apegada com os meus pais até hoje. Amo muito eles de paixão, tanto que me ajudam muito e me ajudaram muito no processo de infância, do adolescer até hoje. Então, assim, a minha infância foi marcada por lembranças, assim, e histórias muito marcantes, envolvendo brincadeira, crescimento, onde eu morava do lado da minha avó, a gente morava do lado da minha avó, uma casinha bem pequenininha, onde não tinha 3 cômodos, assim, era bem pequeno. E aí, minha mãe, ela parou de estudar, assim, o ensino médio para cuidar de mim. E meu pai, na época, ele trabalhava num posto de gasolina. E aí, o que me marcou muito e que Deus me fez lembrar agora foi que quando eu era bebê ainda, minha mãe me fala, e eu tenho muito isso em mente, que era bebê, eles estavam passando ainda por processo de meu pai mudar de emprego, que ele ainda ganhava bem pouco. E aí, eu adoeci, me levaram na emergência e precisei tomar alguns remédios que eram muito caros na época e precisava ser um pouco mais forte. E aí, meus pais não tinham, assim, dinheiro para comprar esses remédios. E aí, a minha mãe fala que meu pai me pegou, assim, no colo. Foi lá atrás, no quintal. Dava para ver o céu, as estrelas. E aí, meu pai me levantou, assim, e disse: Senhor, cuida. Foi o Senhor que me deu. Ela é tua. Eu não tenho dinheiro para comprar esses remédios. São muito caros, mas eu sei que o Senhor pode curar ela agora. E aí meu pai entrou e realmente eu fui curada. Não precisou comprar nada, não precisou pedir dinheiro emprestado, mas eu fui curada. Meu Deus, foi um ato de fé que ele fez. Foi um ato de fé. Foi numa noite. Foi numa noite. Onde viu as estrelas, olhou para o céu e que momento bom é a gente olhar para o céu e falar com o Senhor, dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E foi isso que ele fez. Você tem lembrança de quantos anos você tinha nessa época? A minha mãe disse que eu era um bebê. Ah, você não lembra, não né? Lembro. Eles te contam essa história. Contam essa história. Que eu era um bebê e, assim, realmente a minha vida foi pautada muito em fé. Em esperar e em crer nas promessas de Deus. E nesse momento, nessa questão de espera, né? E aí, cresci muito ali naquela casa bem humilde que a gente morava. Tive essa experiência, nasci, eles são evangélicos, né? Então eu nasci num lar evangélico, né? Cristão. Isso. E aí sempre ia para a igreja, participava de festividade infantil. E é onde a gente começa a caminhar, né? A Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então, foi onde eles me ensinaram. Meu pai, na época, ele era professor de escola bíblica. E minha mãe me levava ali na A6, a rua da igreja. E aí, eu participava da festividade, do congresso. Então, eu amava participar. Lembro até hoje do nome da minha coordenadora, tia Raquel. Ela fez muito parte, assim, da minha história. Onde eu via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Via pessoas sendo renovadas. Crianças. E adultos, jovens. E aí eu sempre tive essa vontade. Digo: meu Deus, quando vai ser a minha hora? E aí eu lembro muito isso. Tem muito isso na minha mente. Eu vestida com aquelas como se fosse um cachepozinho na época. Que colocava assim, colocava aqui. Aí foi a festividade onde mais me marcou, assim. Eu acho que eu tinha por volta de uns 5 anos. A pregadora era uma pregadora. Pregou na festividade. Pregou no congresso. Vi crianças sendo batizadas. Só que não foi a minha vez. E aí, a minha mãe sempre me levava, enfim. Mas assim,
de fato ter a minha experiência com Deus, que me marcou, não foi na minha infância. Eu cresci, vivi na igreja, tudo mais, e aí chegou na minha adolescência. E aí, na adolescência, a gente sabe que é um período muito difícil, né? Falando da psicologia, é um período onde o adolescente vai viver coisas novas, onde ele vai passar por várias mudanças. E também falando da parte cristã, onde tem muitas influências de amigos, influência na escola, influências essas que não são boas, são terríveis. Vem coisas na TV, coisas na internet que realmente não era para ver. Então é muito importante você, mãe, você, pai, você responsável que está nos ouvindo, tome muito cuidado e ore pelo seu filho, ore por sua filha. De fato, tome uma posição, tenha uma decisão na sua casa de orar, de clamar. Tem um hino, né, que hoje a gente canta muito nas igrejas. Clame o santo nome de Jesus pela tua casa, pela tua vida, pela tua família e principalmente pelas crianças, onde a gente sabe que o ataque do inimigo é muito forte nelas, porque sabe que elas é a geração onde vai ter pastor. Isso. Né, onde vai ser futuros pastores, dirigente do círculo de oração, cantores, pregadores, crianças, jovens. E eu sinto com a autoridade de Deus em falar isso, me arrepiando e sentindo a presença de Deus que cuida dos seus filhos. Amém. Não é tempo de perder os jovens, não é tempo de perder as crianças. O Senhor tem cuidado delas, o Senhor se importa. Uma frase certa. Enquanto líder, você precisa liderar. Né? Quem manda na sua casa é você que dá a ordem, é você que o Senhor colocou sobre proteção espiritual da tua casa, da tua família, da tua vida, sobre teus filhos. Então, tome uma posição, se decida e faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Não perca de jeito nenhum esse momento com teus filhos, com as crianças, com os adolescentes, porque o que a gente mais vê por aí, Evelyn, consultórios de psicologia, são crianças com depressão, crianças com ansiedade, com diversos tipos assim de transtornos. E também vê muitos ataques espirituais, que a gente que é cristã sabe que é. Sim. Ataque espiritual. E a gente percebe, são adolescentes que só querem viver no quarto, que só querem estar no celular, que não querem ter tempo para a família, que muitas vezes passam o dia todo sem ver o pai, sem ver a mãe, só quer ficar no quarto. E não foi para isso, jovem, que Deus te chamou. Deus te chamou para viver muito, muito mais. Ele tem um projeto, um plano para a tua vida. Então, Deus não te chamou para viver nisso. Ele realmente... Hoje, se você está ouvindo isso, hoje é um dia de você também tomar uma posição. Amém. Tomar uma decisão. Levanta da tua cama, sai do teu quarto, toma uma posição, né? Glória a Deus. É isso que precisa ser feito. Então, assim, na minha adolescência, eu esfriei. E realmente a gente todo cristão passa por esse momento que a gente esfria na caminhada, né? Como se fosse uma roda gigante. Uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo. Mas aí a gente precisa ver e entender o que é que o Senhor quer de nós. Então, assim... Desculpa, o que te fez esfriar? Por que você acha que você passou por isso? Em relação à amizade. Amizade, né? Isso, amizade, influência do colégio. E aí vocês vão ver como Deus foi moldando. Então, assim, eu estudava num colégio onde realmente essas influências, umas influências que me levavam a não querer ir pra igreja, assim, não fazer nada demais, mas não querer ir pra igreja. Onde eu comecei a ficar acomodada, e o erro do cristão é ficar acomodada, né? Não querer ir pra igreja. Aí, não, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou assistir televisão, hoje eu vou ficar no celular. Não tem nada não, vou faltar hoje. Aí no próximo culto, não tem nada não, vou ficar em casa hoje também. Aí não tem nada não, vou ouvir uma música do mundo, né? Isso. Besteira. Vou ouvir, não tem nada não. Então, se eu fosse, ok, mas também se eu não fosse, podia estar em casa. Então, foi quando eu fiquei em casa, fui esfriando, então ficando em casa. Perdi a vontade de estar na igreja, né? Isso até, acho que, dos meus 11 aos 14 anos, né?
perdi a vontade de ir para a igreja. Se eu ia, eu estava na igreja, mas eu só ia mesmo para ir, sentar e voltar. Sabe a intimidade com Deus perdida? Sim. Pronto. Ia, sentava no culto, depois voltava. Amizades na igreja? Não fortes. Conhecia, né? Tinha conhecidos, tinha colegas, mas não amizades fortes que me ajudassem, que pegassem na minha mão e dizia, não, vamos. Né? Vamos, você pode estar se sentindo fraca hoje, mas eu tô com você, vamos. Deus não tinha colocado ainda essas amizades ao meu lado. Então, tinha muita influência na escola, então eu deixava de ir para a igreja para ficar em casa assistindo filme, assistindo novela, todos esses entretenimentos que nos cegam mesmo. Então, fui vivendo a minha vida naquilo ali, naquela mesmice, realmente, a gente fala de morto espiritualmente. Mas também os meus pais começaram a esfriar. Foi vendo, né, que eu tava daquele jeito e foi começando a esfriar. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que eu estava sendo o alicerce para minha casa. Meu Deus. Olha só. E aí, Deus tocou no meu coração fortemente nisso. Eu estava no meu quarto, né, vivendo ainda essa mesmice. E aí, no meu quarto, eu conversei com Deus e disse, Deus, não quero mais viver essa vida. Simplesmente, não quero mais viver essa vida. Estava muito chateada com as amizades que eu estava vivendo, que eu estava tendo, às vezes, que eram falsas de verdade, às vezes falava, às vezes não falava. Então, eu me tranquei no quarto, comecei a orar ao Senhor e disse, Deus, eu quero viver uma experiência com o Senhor, mas eu quero viver uma experiência de verdade, uma experiência forte. Porque eu cresci na igreja vendo pregadores, mulheres, homens de Deus, que eu admirava, que falava que tinham experiência com Deus. Então, eu comecei a dizer, Senhor, eu quero ter essa experiência que esses grandes homens e mulheres de Deus falam que tem com o Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ver essa experiência. Eu não quero mais viver essa mesmice. Eu sei que eu sou o alicerce dessa casa. Eu sei que meu pai, minha mãe, minha irmã precisam de mim. Precisam que eu orem. Precisam que eu tragam a palavra do Senhor, que eu preguem aqui para casa. Então, eu quero ser. Então, me use, Senhor, da forma que o Senhor quer. Foram essas palavras no meu quarto. E eu lembro que no meu quarto, ainda na casa da minha mãe, tinha a cama, assim, tinha um guarda-roupa e tinha um cantinho só. Um cantinho que dava pra gente passar, assim, de ladinho e dava pra ajoelhar. Então, eu ajoelhei e comecei a falar, Senhor, eu quero viver essa experiência. Por favor, fale comigo. Não deixe eu pensar que eu estou só. Fale comigo que eu não quero mais viver essa vida. A partir de hoje, Pai, trace um plano pra mim. Eu falei com essas palavras, Evelyn. Então, por favor, me mostre que o Senhor se importa nesse meu cantinho. E aí, isso foi no sábado. No outro dia, no culto, eu fui. E aí, à noite, desde os louvores, eu comecei a sentir a presença de Deus. O pregador pregando. E aí, eu disse, Senhor, o Senhor não vai esquecer de mim, não é? Falei com essas palavras. E aí, o pregador olhou pra mim. Meu Deus. E disse assim, filha, eu não esqueci de você. Eu quero te dizer que eu estou te olhando e te ouvindo lá no nosso cantinho. Quando ele falou assim, no nosso cantinho, pra mim foi como um bálsamo no meu coração. Porque Deus, Ele se importa com cada detalhe, nos mínimos detalhes. Então, aquele lugar que eu coloquei como o nosso cantinho, o Senhor se importou. Olhou pra mim naquele culto, onde tinha tantas pessoas que Ele poderia olhar, mas Ele olhou pra mim, né? Um adolescente que talvez eu pensasse que Deus, não, eu sou adolescente, tenho feito coisas que não agradam ao Senhor, em ficar em casa, em não me prostrar, em não me render aos teus pés, mas o Senhor olhou pra mim e disse, filho, eu tô te ouvindo, eu tô te vendo no nosso cantinho. Glória a Deus. Então, aquele bálsamo que Ele colocou no meu coração, aquela injeção de ânimo, me fez, de fato, tomar uma decisão, né? E eu, quanto adolescente, tomei essa decisão, me coloquei na posição que eu deveria me colocar. E, a partir daí, realmente, eu comecei a viver coisas extraordinárias
com 14 anos, quando eu me posicionei. Então, é muito importante que a gente fala. Hoje, como coordenadora de jovens, né? Trabalhando com jovens, vendo crianças e adolescentes, muitas vezes dizer, não, mas Deus não se importa. Deus se importa sim. Deus se importa com você, criança, jovem, adulto, mulher, homem, idoso. No mínimo, na sua simplicidade que for. Deus se importa com cada detalhe. Então, não deixe de falar os detalhes para Deus, porque Ele se importa. Amém. Né? Talvez para o outro diga, lembrei até da passagem de Jairo, que Jairo, o chefe da sinagoga, foi até Jesus e disse, Senhor, a minha filha está morrendo, vá, peço-te que vá e cure ela. Então eu já vejo Jairo com aquele ar de desespero, porque a filha dele estava morrendo. E aí a Bíblia vai falar que eles foram, né, passaram a multidão, e aí os principais da sinagoga olharam para Jairo e disseram, Jairo, por que tu tá enfadando o mestre? Ou seja, por que você tá cansando o mestre com isso? Tu não já sabe que não tem jeito? Que pra tua filha não tem jeito? Aí o Senhor olha diretamente para Jairo e diz, Jairo, não temas. Crê somente. Então, muitas vezes a gente dá ouvidos para coisas externas, mas a gente não dá prioridade para ouvir a voz de Deus. E é ela que quer bradar no nosso coração. Não a voz dos outros, mas a voz de Deus. Amém. Né? Então, naquele momento, eu entendi, vi que Deus tinha bradado no meu coração, que eu precisava tomar essa decisão, essa posição, e eu tomei. Então, com 14 anos de idade, eu mudei de igreja, eu era da A6, aí fui para a Assembleia lá do Pôr do Sol. E aí eu aí entrei na mocidade de novo, e aí comecei a viver realmente experiências com o Senhor. E aí comecei a falar, comecei a cantar, e aí comecei a dizer, não, Senhor, agora realmente estou nessa posição e quero. E aí foi quando eu estava numa escola, e aí eu precisava mudar dessa escola. E aí eu falei com a minha mãe, disse, mãe, eu tô precisando mudar dessa escola, sinto no meu coração que eu preciso mudar. E aí tem como a senhora ir lá, ainda era de menor, né? Tem como a senhora ir nessa escola e ver se tinha vaga? Porque minhas 3 amigas eram de lá, e eram 3 amigas crentes, que eram da mesma igreja que eu. Minha mãe foi lá, aí disse, olha, disseram que não tinha vaga. Aí tá certo. E aí a gente sabe que quase no meio do ano já não tem mais vaga, né? Praticamente. E aí eu disse, não, mãe, eu tô sentindo que realmente não é pra me ficar nessa escola. Eu preciso mudar. Aí minha mãe disse, não, tá certo, vou tentar, vai aqui. Aí nesse dia, eu me ajoelhei e disse, Senhor, se o Senhor tiver algo pra mim nessa escola, se o Senhor tiver algo que vá acrescentar na minha vida, então, por favor, deixe que tenha uma vaga. E era na turma B, que as minhas amigas estavam. Então, tinha A, tinha B, então eu especifiquei pra Deus qual eu queria. Eu queria a B. Aí, foi quando a minha mãe foi de manhã, e nisso eu fiquei ajoelhada. Eu disse, Senhor, por favor, que dê certo, que eu consiga. Que minha mãe chegue com uma boa notícia. Aí, eu tava no quarto, aí minha mãe chega. Minha mãe chega com os papéis, mas eu nem tinha visto ainda o que é. Aí, ela chegou e fez, tu tava orando? Aí, eu disse, tava. Aí, ela fez, minha filha, não sabe o que aconteceu. Eu digo o quê? Ela disse, eu fui na secretaria. E aí, chegando na secretaria, perguntei se tinha vaga pra turma B. E aí, disseram que não. Eu disse, tá certo. Aí, saí. Quando eu tava saindo, receberam uma ligação que tinha desistido uma aluna de estudar lá. E aí, correram pra me chamar. E disse, olha, dona Adriana, você não acredita. Acabaram de ligar, desistindo, uma aluna, e tem a vaga para sua filha. Meu Deus. Você acredita? Acredito. Aí, pronto. Aí, minha mãe disse que já fez a pré-inscrição. E aí, eu cheguei em casa e fiquei tão feliz. Comecei a pular, disse, Deus, muito obrigada. E aí, na outra semana, eu já fui estudar. E aí, quando eu cheguei lá, nisso eu tinha por volta de 15, ia fazer quase 16 anos. E aí estava bem firme com Deus. E aí quando eu cheguei lá, foi quando eu conheci o Paulo. Quem é Paulo? Que o Paulo é meu esposo.
E aí conheci ele e nisso ele já tinha um trabalho lindo na escola de fazer culto. Então veja só. Na mesma turma, essas minhas 3 amigas e ele, então vi ele. E aí sentei e aí fui conhecendo ele. E aí ele juntava, reunia, Evelyn, assim, algumas pessoas da escola. Ele e o amigo dele, Silas. E eles se reuniam na escola e faziam culto. Todos os dias. Assim, faziam culto. Se não tinham culto, eles sempre levavam a Bíblia e pregavam no intervalo ou quando tinha aula vaga, né? Que às vezes sempre tinha aula vaga. E aí, eles pregavam, eles faziam isso. E aí foi quando eu tinha orado ao Senhor e disse, Senhor, eu quero, pra me ajudar também, né, no meu ministério, no meu crescimento com o Senhor, nas minhas experiências, a viver comigo um namorado para que eu venha noivar e casar, mas que seja um pregador, mas que seja um homem de Deus. E isso eu especifiquei, né? Porque eu tenho um hábito, sempre tive o hábito de escrever. E nisso também tinha. Então, nessa época, eu botava assim, cartas para Deus, o nome. E aí eu escrevi, eu disse, Senhor, eu quero um pregador que seja realmente o homem de Deus, que me ajude a viver essas experiências com o Senhor. Então eu falei, orei o Senhor a isso, fui específica, como eu sempre aprendi a ser com o Senhor. Detalhes. Isso, a falar os detalhes. E via ele, assim, sempre envolvido na escola, onde realmente eles se destacavam, os professores viam isso. Então, os professores eram alcançados pela palavra, pela graça do Senhor. As pessoas eram alcançadas, os coordenadores, os diretores dessa escola. Então, até hoje, se você chegar e falar para os professores ou para os coordenadores e diretores que eram de lá, eles vão reconhecer, vão saber quem era o Paulo, quem era o Silas e as pessoas que eram envolvidas. Era Paulo e Silas? Era Paulo e Silas. Então, olha, você já imagina, né? Muito bom. Paulo e Silas, pois é. Então, o Paulo pregava e o Silas cantava. Oh, meu Deus. Aí o terremoto aconteceu. Pois é. E aí, foi quando a gente começou a viver essas experiências com Deus também na escola. Eu disse, Senhor, era tudo que eu queria. Sair dessa escola, ir para essa nova escola e viver essas experiências lá também. Então, eu posso te dizer que nessa escola foi também a base que me fortaleceu para ser a mulher que eu sou hoje. Amém. Porque a gente viveu momentos incríveis lá. A gente, em tudo, a gente reunia a turma e orava para fazer as coisas antes de atividades, antes de saídas. Então, a gente orava. Então, teve até uma época que eu me lembro que quem estiver assistindo da sala vai saber, em que a gente se reuniu tava tendo aula vaga, e se eu não me engano era a tarde toda. A gente só tinha a última aula, assim, da tarde. E aí a gente se reuniu numa sala onde não tinha aula, e a gente começou a orar. A gente começou a fazer um culto. E nesse culto, era pessoas falando em mistério, era pessoas sendo renovadas, era pessoas falando da palavra do Senhor. A gente saía e as pessoas sem entender, assim, das outras turmas, sem entender, e diziam, o que é que está acontecendo ali? Mas era e é a presença do Senhor. Então, nossa, pra minha adolescência, isso nos forjou muito. Amém. Que coisa linda. Isso. E aí foi quando eu olhei e disse, não, realmente esse é o homem de Deus. E agora eu entendi o porquê que a minha oração, eu disse, Senhor, se o Senhor tiver algo pra mim nessa escola, então que dê tudo certo. E foi o que Amém. Deu. Você conheceu ele na escola, né? E aí ele participava era o líder desse movimento ali na escola. E aí quando é que você se viu olhando pra ele de uma forma diferente, né? E não como um amigo? Sim, a gente conversou. E quando a gente conversou, a gente descobriu que nossos pais se conheciam, né? Há muito tempo atrás. Então, a gente conversou. Nisso, a gente não se conheceu na escola. A gente tinha se conhecido antes, através de uns amigos, onde eu estudava naquela escola antiga e ele estudava em outra. Mas a gente só se via, assim,
a gente se considerava porque eu via nele realmente um homem de Deus, mas na época eu não estava tanto, né? Que foi naquela minha fase de 12 para 14 anos. E aí, pronto, a gente parou o contato, não se viu mais, e aí eu revi ele na escola. E aí a gente começou a conversar. E aí ele partiu dele, essa chegada até mim, e aí disse, olha, a gente tem conversado, eu percebo que eu comecei a gostar muito de você, e eu disse, realmente, eu também de você. Ai, meu Deus. E foi. E aí ele disse, e agora eu quero pedir aos seus pais, né, pra gente começar a orar, pra de fato namorar. Ele foi seu primeiro namorado? Não, foi o segundo. Uhum. Isso. Mas ele, de fato, foi o que foi o de verdade, Sim. né? O primeiro foi mais aquele de paixonite de adolescência. Uhum. Mas realmente foi o de fato. E aí foi quando ele falou comigo, disse, vou falar com seus pais pra gente orar e a gente começar a namorar. E aí, nisso, a gente orando, aí eu disse, Paulo, um dia eu vou casar com você. Meu Deus. Foi, eu vou casar com você. E aí a gente sempre orando, ele disse, não tenho dúvidas. A gente orando, a gente passou cerca de 6 meses orando. Aí foi quando ele, de fato, foi lá falar com os meus pais. E aí disse, não, de fato, agora nós vamos começar a namorar. E quero a bênção de vocês. E meus pais super, né, abençoaram. E conhecer a família dele. E assim, Evelyn, a partir daí foi quando começa a nossa linda história. Mas assim, eu só tenho a agradecer a Deus pelo esposo e pela pessoa que ele colocou na minha vida. Porque foi através dele também que eu comecei a ter mais vivências e experiências com o Senhor. Uhum. Porque ele me ajuda nessa caminhada, né? É uma troca, eu ajudo ele na caminhada, ele me ajuda, e foi assim a partir daí. E aí foi quando a gente começou a namorar, foi quando eu comecei a namorar com ele, né, que a gente começou a ter essas experiências, que o Senhor colocou amizades na minha vida, que me ajudou a me fortalecer, né. Eu lembro que eu falava muito assim, eu disse, Senhor, eu preciso de amizades agora, que me fortaleçam, que me ajudem nessa caminhada, que me ajudem a estar firmes com o Senhor, que me ajudem de fato nesse propósito. Então o Senhor me abençoou com amigas, onde a gente sempre se reunia, a gente pelo menos 2 vezes no mês, assim, eu lembro, a gente se reunia na casa uma da outra, a gente fazia momentos de oração. 2 vezes no mês? 2 vezes no mês. A gente sentia essa necessidade, né? E aí a gente fazia momentos de oração, a gente fazia projetos juntas, e aí foi quando Deus começou a mostrar o ministério para cada uma, né? E até me emociono em falar que muitas das coisas que a gente falou e que a gente orou ao Senhor, naquela época, hoje a gente vive. Né? Então, por isso, a importância de você ter pessoas ao seu lado que ajude. Por isso, a importância de você colocar e filtrar suas amizades e ver realmente essa amizade é pra mim. Essa amizade é o que o Senhor colocou na minha vida. Essa amizade vai me influenciar para o bem. É verdade. Vai me ajudar no meu ministério. Vai estar comigo, né? Nos momentos. Somar. Vai somar para a minha vida. E a gente sempre se reunia também com o propósito de ser batizado no Espírito Santo. Porque até então eu não era. E sempre pedi ao Senhor, sempre, Senhor, eu tenho tanto desejo de ser batizado no Espírito Santo. E a gente sabe que tudo realmente é no tempo, né? No tempo certo, no tempo de Deus. Mas a gente precisa buscar. Essa busca tem que ser certa. Então a gente pedia ao Senhor. A gente já orava pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Então a gente já dizia que realmente construir uma família era algo e um desejo que o Senhor colocou em nosso coração. Então a gente se reunia, a gente orava ao Senhor, a gente pedia, e foi quando o nosso ministério, realmente o Senhor foi nos mostrando o nosso ministério. Então, assim, eu pedia muito ao Senhor, e aí junto com o Paulo a gente ia para congresso, para o Conjoade, para festividade, a gente sempre foi muito envolvido na obra, mas até então eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu dizia, Senhor,
é um desejo que arde no meu coração ser batizado no Espírito Santo. E eu não esperava com que o pregador falasse isso, mas quando ele falava eu sempre ia. Mas ele falando ou não, eu sempre estava lá, na posição, dizendo, Senhor, eu quero. Senhor, não esqueça de mim. Senhor, eu quero ser batizada. Quero ser batizada. E aí foi quando, foi na época do Conjoade, né? Chegou lá em fevereiro. E aí, nesse Conjoade, a gente ia participar, mas eu lembro que eu tava passando um momento muito difícil na minha vida, assim, em querer começar uma faculdade, mas eu não tava conseguindo, de fato, começar. Já tinha terminado os estudos? Já tinha terminado. Queria, de fato, começar a faculdade, mas não estava conseguindo. E aí eu dizia, mas Senhor, por quê? Então eu estava passando por realmente um processo. Eu dizia, Senhor, mas é a minha vontade ir para a faculdade, mas seja feita a tua vontade. Entreguei nas mãos do Senhor. E aí foi quando a gente foi pro Conjoade. E aí foram 4 dias e eu lembro que nesse dia estendeu para o 5º, né? Que foi como se fosse um pós-Conjoade. Uhum. E aí, nesses 4 dias, eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu quero tanto ser batizada. Senhor, não esqueça de mim. E o Senhor sempre pedia e falava, na verdade, para alguém ir até mim e me abraçar. Mas assim, ninguém falava nada. Só abraçava? Só me abraçava. Mas era um conforto no meu coração. Chegava, durante os 4 dias, uma pessoa diferente vinha até mim e me abraçava. Aí eu disse, Senhor, que mistério é esse? Me abraçava. Aí no 5º dia, eu tava lá e aí eu lembro que o pregador falou assim, tem gente que realmente vai ser batizado no Espírito Santo hoje, mas que não está crendo de fato. Aí eu disse, Senhor, e agora? Aí o pregador disse, venham aqui na frente, você que quer ser batizado. Venha, mas venha crendo. Venha, mas venha acreditando de fato que você vai ser batizado. E aí eu fui. E aí Deus usou intercessoras, né, da minha igreja que estavam comigo, que faziam parte da mocidade, que a minha mocidade é uma mocidade abençoada. Na minha época, a gente se ajudava muito, intercessoras de fato que o Senhor levantava para estar orando uma pela outra. Eu tenho muitas fotos guardadas e no Instagram sempre relembra, assim, da gente orando uma pela outra, a gente posta, a gente lá ajoelhada no chão, clamando ao Senhor de fato, pelo batismo do Espírito Santo, uma pela outra. Então, de fato, são intercessoras que o Senhor levantou para estar orando por mim. Tremendo. Amém. Então, nesse dia, eu fui lá na frente e quando eu vejo aquele batalhão de 4, 5 meninas vindo atrás de mim. E as 5 meninas eram batizadas no Espírito Santo. Uhum. Então, elas abraçaram a minha causa e disseram, você vai sair daqui batizada no Espírito Santo. Meu Deus. E aí foi quando eu me ajoelhei ali no meio. As meninas foram e se ajoelharam assim ao meu redor e colocaram e puseram as mãos sobre mim e começaram a orar. Aí o pregador começou a orar, começou a cantora a cantar. E aí Senhor, eu quero tanto ser batizada. E ao mesmo tempo, na minha mente, olha só como a nossa mente é. Eu dizendo, Senhor, por favor, meu coração arde de vontade de ser batizada. Por favor, Senhor, por favor. E aí na minha mente dizia, mas eu acho que não vai ser hoje. Uhum. Aí, na hora, uma amiga minha, Aline, colocou a mão no meu coração e disse, pare de duvidar agora. Mude os seus pensamentos, porque o Senhor vai lhe batizar hoje. Quando ele falou isso, eu fui batizada no Espírito Santo na hora. Glória a Deus. E foi tem em minha mente que eu senti algo tão forte. E aí eu abri os olhos, eu via uma luz tão clara, que aí eu me levantei, comecei a falar em mistério e comecei, de fato, a ver aquela luz clara e sentir a presença de Deus e só dizia depois, Senhor, obrigada. Meu Deus. Senhor, deu certo, obrigada, obrigada, obrigada. E quando eu abri o olho, eu vi as meninas lá do meu lado também. Só choro agora. Só choro. E aquela sensação de, nossa, deu certo. Que bom. E vi as meninas felizes por mim. Nossa, isso é tão lindo, né? A gente precisa de pessoas hoje em dia que intercedam por nós também dessa forma. Que peguem a nossa causa e nos ajudem em oração, né? Nos ajudem com palavras que são palavras de vida. Então a gente precisa de pessoas assim. E aí
foi quando eu saí dali e saí assim em êxtase. Saí, né? A gente saiu com a nossa caravana da mocidade, fui pra casa, cheguei em casa, no meu quarto, lá no meu cantinho, né, onde o Senhor em outrora foi e falou comigo, se revelou a mim, foi quando eu me ajoelhei e disse, Senhor, obrigada, né, eu estou vendo e consigo ver a tua mão em cada detalhe, em cada passo da minha história, e foi assim. E aí, Deus levanta essas amizades na minha vida super importantes, né? Levantou também o meu esposo hoje, que antes era noivo. E aí a gente começou a, de fato, a ver as coisas do casamento. E eu te digo que também não foi fácil, por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar as nossas coisas, né? Na época, eu ainda era estagiária numa escola. Então, a gente tava correndo atrás das coisas, tudo certinho pra casar. E aí, o meu esposo estava trabalhando com o pai dele. E nisso, ele começou a cursar pedagogia, né? E aí, começou a cursar pedagogia e ele conseguiu um trabalho como auxiliar. Ele foi o primeiro auxiliar homem nessa escola. Deus colocou ele lá. Então, era estagiária, ganhava lá 600 e pouco, e ele auxiliar ganhava um salário. E aí a gente foi juntando pra conseguir dar entrada no nosso apartamento, pra conseguir mobiliar a casa. E aí foi quando o processo de espera começou a chegar na minha vida, né? E aí eu não sabia que às vezes o processo de espera pode ser dolorido. Mas também depende do nosso olhar. E aí eu comecei a juntar esse pouco dinheiro que eu recebia, e ele começou a juntar também, e a gente disse, e o Paulo chegou pra mim e disse, olha, eu conversei com um rapaz, e ele está disposto a nos ajudar a conseguir o nosso apartamento. Eu disse, amor, então vamos conversar com ele. E a gente foi, conversou, e ele tentou, pelo nome do Paulo, conseguir esse apartamento. E aí o Paulo foi, deu o nome, deu tudo certinho. E aí, na outra semana, chega e disse, a gente já tá com o resultado aqui. Quando a gente foi ver, não deu certo. Não deu certo, e aí foi quando a gente foi... Eu lembro que não deu certo no dia. E aí, ele chegou na minha casa, na época na casa dos meus pais, falou isso e eu entristeci meu coração. Aí ele disse, mas não vamos ficar tristes em casa. Vamos adorar o Senhor? E aí, ele sempre tinha palavras de ânimo, isso que me ajuda. Me ajudava muito. Vamos adorar o Senhor. A gente se arrumou e a gente foi pra um culto que tava tendo lá no Pôr do Sol. E aí a gente chorou aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor uma ajuda. E aí foi quando a gente orou ao Senhor e disse, Senhor, a gente tá fazendo tudo conforme o Senhor diz. Por que não deu certo? E aí começa, né? Por que o Senhor não deu certo? A gente tá juntando, tá fazendo tudo conforme o Senhor tá nos direcionando. E aí, as coisas estavam dando tudo certo, a gente conseguiu pegar algumas coisas. E aí foi quando, depois desse culto, a gente começou a tentar outros. E aí foi quando a gente tentou nesse apartamento que a gente tá hoje. E aí, ele tentou, conseguiu, e foi quando, de fato, a gente teve a comprovação nas nossas mãos. Ó, aqui vocês conseguiram. E pra honra e glória do Senhor, a gente conseguiu ter o nosso apartamento. Sim, e agora? A gente tem um apartamento, e agora? E as coisas de dentro? Como é que vai ser? E eu digo uma coisa pra vocês, que realmente o Senhor, Ele manda. Ele vai mandando aquilo que a gente acha que não pode, ou que realmente a gente não tem condições, mas o Senhor nos presenteia. O Senhor usa pessoas pra nos presentear. E Deus usou. Deus usou alguém e deu fogão, Deus usou alguém e deu TV, Deus usou alguém e deu sofá, Deus usou alguém e deu o painel. E assim, tudo conforme a gente queria, tudo conforme eu tava dizendo ao Senhor, Senhor, eu queria minha casa assim, arrumada desse jeito. E o Senhor foi mandando. Aí foi quando a gente tava conseguindo mobiliar tudo certinho. E aí eu disse, Senhor, e agora eu vou casar sendo estagiária? Não tenho, assim, uma renda de fato como eu gostaria. Estou sendo estagiária ganhando 600 e pouco, e agora? Como é que vai ser? Mas eu vou confiar.
vou de fato casar sim, e eu creio que o Senhor não vai deixar faltar. E a partir daí nós vamos começar a nossa vida, né? E o Senhor vai me abençoar com emprego e o meu esposo também. E aí foi quando tava tudo certo. A gente já tinha preparado o salão. A gente tinha ganhado a decoração do salão, Evelyn. A gente ganhou o buffet também. Tudo certinho. E aí o nosso casamento, a gente colocou para o dia 28 de março. Né? E De aí, que ano? do ano de 2021. Sim. 2020, na verdade. Quando começou Foi. a pandemia. Isso, exatamente. 2020. Dia 28 de março, quando começou a pandemia. E nisso chegou o mês de março. Quando chegou o mês de março foi quando O boom. o boom A pandemia. aconteceu. Lockdown. O lockdown. Só que a gente disse assim, não, a gente não sabia que iria ser de fato essa pandemia toda. A gente disse, não, vamos manter essa data do dia 28 de março e vai dar certo, né? Vamos esperar. Era só 15 dias, né? 15 dias. Vamos esperar, né? Vai que. Aí passa uma semana, a gente só vende as coisas no Instagram, na internet. Meu Deus, que desespero. Passa outra semana, e aí eu disse, meu Deus, e agora? Senhor, e agora? Senhor, por que tá acontecendo agora isso? De fato, quando é a minha vez de casar, Bem na minha vez. bem na minha vez, acontece isso, Meu Senhor. Deus. E agora, Senhor, e agora? E aí, de fato, na semana, foi quando a gente percebeu que não ia dar. E aí a gente de fato cancelou a festa de casamento. E aí a gente começou a falar para os convidados que não iria ter. E eles falavam, né? Eu já imaginava. E aí eu disse, Senhor, e agora? Só que aí a gente fez de fato o nosso casamento, a gente casou, né? A gente tirou, obviamente, a festa, mas a gente foi para um salão pequenininho, que é do nosso amigo. A gente se reuniu, nosso pastor, a esposa do pastor, a família dele, meus pais, os pais dele, nossa família, Fez assim, uma coisa mais reservada íntima. pra vocês. Isso. E a gente casou. A gente falou, e a gente casou, e aí a gente falou, a gente não sabe, não tá entendendo o porquê agora, mas depois a gente entende, tudo tá nas mãos do Senhor, né? Mas confesso que realmente foi uma fase muito difícil, onde tava tudo certo, tava tudo preparado, e aconteceu isso. E aí a gente foi pra nossa casa, não podia sair pra nenhum canto, não tinha restaurante aberto. A viagem que iria ser, no caso da nossa lua de mel, Não pôde ir. também não pôde. Então, assim, a gente ficou em casa, de fato, vivendo e aprendendo a conviver, né, a dois. Meu Deus. Foi. Literalmente. Literalmente. Sem sair de casa. Sem sair de casa. E quando a gente saía de casa era pra ir pra casa dos nossos pais. Sim. A gente tentava fazer algo diferente, né, em casa também. Mas assim, e aí eu lembro que foi um momento muito difícil. Na semana que a gente foi morar juntos lá, eu digo, meu Deus. E aí eu chorava assim no colo do Paulo, disse, Senhor, por quê, né? Por que aconteceu isso na pandemia? E aí o Paulo sempre com palavras de ânimo, a gente sempre dizendo, mas vai dar certo, né? A gente vai vendo como é que vai dar essa pandemia e mais na frente a gente faz. Então a gente adiou, só que não tinha data. A gente falou com todos os fornecedores. Então a gente começou a conviver a dois. No começo a gente começava a cultuar online, né? E depois foi quando foi amenizando. E aí a gente casou de fato. Eu quis casar. Eu quis entrar Na vestida igreja. de noiva. Isso tudo certinho. Então a gente conseguiu colocar para outubro. Então de março a gente foi para outubro. Mas assim, A vocês festa. casaram Nós casamos em março, de fato. e foram morar juntos. Isso. Aí depois você fez a festa, a cerimônia na igreja. de Isso. novo. E depois a gente fez a cerimônia Aham. na igreja. Porque já estava tudo pago. E aí a gente precisava fazer isso. Sim, era um sonho seu também, Era né? um sonho meu. O registro, as fotos, Isso. Isso é lindo. Os vídeos, tudo certinho. Vídeos. E aí foi quando fez, em outubro. E aí nisso, foi tudo lindo, pra honra e a glória do Senhor, tudo perfeito. Foi melhor do que a gente imaginava até, a nossa festa em outubro. E
deu tudo certo. E a partir daí foi quando a gente tinha falado que no primeiro ano do nosso casamento, os 2 primeiros anos, a gente não iria ter filhos, porque a gente iria aproveitar, né, a nossa lua de mel. Vocês concordaram em não ter Isso. filhos no começo, né? Isso. A gente ia viver, obviamente, as coisas da igreja. A gente sempre teve tarefas relacionadas a isso. Iria também viver a nossa questão profissional, que estava andando a partir daí. E aí, de fato, a gente viveu tudo isso. E aí foi quando eu me formei, né, em psicologia. Falei com o Senhor que a partir daí eu iria viver. E a minha vida como psicóloga iria ser para Ele. E foi quando realmente Deus começou a me usar e me mostrar qual era o meu ministério. E eu falava ao Senhor, Senhor, me ajude a honrar e levar o Teu nome para as pessoas, seja na minha profissão, seja na minha vida pessoal, seja aonde for. E o meu esposo também da mesma forma. Então a gente sempre ia para a igreja e tudo mais. E aí foi quando, Evelyn, em junho, eu lembro até hoje, em junho, depois que passou o Dia dos Namorados, né, eu conversei com o Paulo, a gente disse, vamos começar a tentar ter filhos. Junho de que ano? Junho de, no caso de 2020... 22. 2 anos depois? Isso, 2022. E aí eu disse, e a gente falou, vamos começar a tentar ter filho, é o que a gente sempre sonhou. E ele disse, bora. Então, assim, no meu pensamento, né, eu iria parar os remédios e no próximo mês, em julho, eu já estaria grávida. Foi o que eu pensei. E aí, em julho, foi quando fiz o teste de gravidez e vi que tinha sido negativo. Aí eu disse, não, em agosto vai. E aí, em agosto, eu fiz de novo o teste e não foi. E aí foi quando... Já vai dando uma aflição, né? Já vai dando uma aflição. Ixi, meu Deus, que aflição. E ele sempre perguntando, e aí? Não. E aí, agosto, passa setembro de novo, nada. E aí foi quando eu digo, meu Deus, ao meu ver, né, eu já, no caso, estaria grávida nesses 2, 3 meses, mas não tá dando certo. E aí ficou nisso até dezembro. E a gente sempre perguntando. E para além disso, sempre vem as pressões externas, né? De, nossa, vocês já estão tanto tempo juntos. Por que que vocês ainda não tiveram filhos? E nisso ninguém sabe a batalha que a gente tá passando, né? De fato. Aí eu sempre dizia, não, no tempo de Deus. Quando o Senhor mandar, vai dar certo. Também não queria estar postergando esse assunto. Dá muita ênfase, né? Isso. Porque pra mim, realmente, na época, esse assunto mexia muito no meu coração. Sim. Tocava muito. E aí foi quando, de fato, passou nesses meses. E aí, quando foi em janeiro, eu disse, não, deve ter alguma coisa errada. E eu também sentia no meu corpo que tinha meio que algo errado. E aí foi quando eu fui para um médico. E aí o médico fiz uma bateria de exames. E aí foi quando o médico olhou para mim e fez, minha filha... E nisso fui, né, levei várias e várias vezes isso. E aí foi quando ele simplesmente parou pra mim e fez, minha filha, eu não sei o que tá acontecendo. Na verdade, ele falou assim, na verdade, já era pra você estar grávida. Ó, aí ele me mostrou assim na imagem, olha, tá vendo isso aqui? Ó, já tá tudo preparadinho pra engravidar. Aí foi quando bateu um alerta, aí eu disse, meu Deus do céu, Senhor. Aí eu falava pro Paulo, e o Paulo dizia, minha filha, disse isso mesmo, tá tudo certo. Aí foi quando ele me relembrou, Evelyn, que quando a gente começou a namorar, ele me disse assim, olha, o meu pai, ele era estéril, então pode ser que eu também seja, né? Meu pai era estéril, pode ser que eu seja, mas eu também não fiz nenhum exame. Aí, na época do namoro, ele disse, tá certo, não era algo que a gente queria, obviamente. Aí foi quando eu disse, amor, é mesmo, eu não tinha lembrado disso. Meu Deus. Aí ele fez, aí eu disse, Paulo, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo. E realmente, nessa época, eu já tava
simplesmente sem forças. Deus sabe, já tava simplesmente sem forças de continuar, porque é algo que eu queria muito. Sempre foi a minha vontade. E as pessoas perguntando, eu sempre tive desejo de dar à minha mãe, meu pai um neto, uma neta. Aos pais dele, os pais dele já têm uma neta, né, da minha cunhada, mas também queria dar o nosso. E queria ter a minha filha ou meu filho nos braços. E aí eu cheguei pra ele e disse: meu filho, eu já não tenho forças mais. Eu preciso que você busque algo. Que você busque, que você vá ao médico. Se o médico dizer que realmente você é estéril, você faça um tratamento. Porque não sei se esse tratamento vai durar 3, 4, 5 anos. Então, por favor, vá. Aí ele olhou pra mim e fez: amor, eu não vou não. Eu não vou, porque se de fato nesses exames derem que eu não posso ter filhos, é aí que a gente vai se angustiar mais ainda. E é melhor que eu não saiba, né? E a gente não saiba. E a gente vai colocar, de fato, nosso joelho no chão. E acredite que vai dar certo. Você vai engravidar, a gente vai ter o nosso filho. E aí eu disse: amor, pelo amor de Deus. E aí eu queria muito que ele fosse. Mas ele disse: vai dar certo. Ele segurou na minha mão e falou assim: não, o Senhor vai nos dar um milagre. E aí, Evelyn, eu lembro que eu fui na nutricionista. A nutricionista passou umas vitaminas pra mim. Me ajudou muito a desintoxicar o meu corpo, né? Eu tomo as vitaminas até hoje. E eu falei muito a ela que ela também me ajudou muito nesse processo. Porque a gente precisa se cuidar também, né? A gente, obviamente, precisa colocar nas mãos do Senhor. Deixar com que Ele haja. Orar ao Senhor, buscar. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? A gente sabe que Deus fez os médicos, Deus fez os profissionais para nos ajudarem. Então, eu creio muito que ela me ajudou nisso. Então, ela passou essas vitaminas, tomei vitamina, magnésio, complexo de vitamina B, tudo isso. Você fez sua parte? Fiz minha parte. Uhum. E aí, comecei, e aí a partir dali, dessa conversa que eu tive com o Paulo, eu me ajoelhei e disse: Senhor, agora de fato, eu sei que eu vou começar uma guerra espiritual e de fato eu vou começar a pedir ao Senhor, a clamar ao Senhor por um filho. Assim como a Ana fez. E aí eu só lembrava. E aí muitas vezes eu orava ao Senhor e não saía nada, e só lembrava da Ana, não saía nada. Eu não conseguia falar nada ao Senhor. Às vezes nenhuma palavra saía. Só saía choro de angústia. Choro de: meu Deus, como é que vai ser? Senhor, será que eu vou conseguir gerar? Será que vai dar certo? E aí teve uma frase que o Paulo leu pra mim e fez: minha filha, você já pensou você já cogitou e já falou com Deus? Será que Deus não quer fazer com que a gente viva pra obra? Ô, Evelyn, quando ele falou isso, meu coração doeu. Eu imagino. Nossa. Doeu, porque eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu quero tanto ter um filho. Tanto. Doeu meu coração, disse: meu Deus, será que realmente não é pra vir um filho? Será que é pra a gente viver da obra? Mas eu quero que o Senhor me fale, né? Eu quero que o Senhor derrame um bálsamo no meu coração, que até então eu não estava sentindo. Então, eu preciso que o Senhor derrame esse bálsamo. O Senhor fale ao meu coração. O que é que o Senhor quer pra nós? O que é que o Senhor quer que a gente faça? Me diga, Senhor, fale algo. E aí eu, várias e várias vezes, me ajoelhava e implorava e falava com o Senhor. E aí o Senhor falou assim comigo: compartilhe isso que você está passando com a irmã Elione, que a irmã Elione é dirigente do círculo de oração lá da nossa igreja. Uhum. E aí eu fui e falei com ela. E aí falei tudo isso que eu tava passando. Chorei. E aí ela pegou na minha mão e disse: minha filha, não se preocupe, porque a partir de hoje eu estarei intercedendo mais e mais por sua vida e por essa causa. Evelyn, todos os dias, eu me recordo assim, todos os dias eu acordava de madrugada ao Senhor para orar.
E às vezes eu falava com o Senhor e falava assim, Senhor, o Senhor tá me ouvindo? Meu Deus. Aí teve um dia que eu falei assim, Senhor, o Senhor tá me ouvindo nesse meu processo de espera? O Senhor tá me ouvindo? Eu confesso que eu acho que às vezes o Senhor não está me ouvindo. Eu falei dessa forma. Parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que eu falo e não tá surtindo efeito. Eu falo e o Senhor não está me ouvindo. Eu te peço, Senhor, por favor, inclina teus ouvidos a mim. Evelyn, nesse dia, 4 horas da manhã, a irmã Elione ligou pra mim, 4 horas da manhã, e disse, minha filha, o Senhor mandou ligar pra você, pra trazer um bálsamo ao seu coração, pra que você consiga dormir essa noite em paz. Foi exatamente assim que ela falou, pra que você consiga dormir essa noite em paz. Ele tá cuidando de tudo. E ela falava assim, dizia, ele tá cuidando de tudo. E nisso, 4 horas da manhã, né, perto da onde eu me acordava pra levantar, pra orar. Aí eu falei pra ela, eu disse amém. Desliguei e continuei lá orando firme no meu posto. Orando pela vida da minha filha, do meu filho. E aí eu disse amém, Senhor. Derrama esse bálsamo no meu coração, que é isso que eu preciso. Então passou muito tempo. E aí eu lembro que uma amiga minha, uma psicóloga, me deu um livro. Que o livro é Enquanto Isso. Nesse livro eu li, e esse livro foi de fato como um bálsamo para minha alma, que fala sobre espera. E aí eu comecei a ler e disse, Senhor, o Senhor quer ministrar a mim sobre espera. O Senhor quer falar algo através da minha vida sobre espera. Então me ajude e me ensine a esperar de fato. Porque eu não estou sabendo esperar. De fato, eu não estou sabendo esperar. Essa espera tá me doendo muito. Tá me doendo. A minha alma tá dolorida. A minha alma tá doendo. Eu não aguento mais. Eu falava, Senhor, eu não aguento mais. Esperar isso depois de meses. Meses esperando. E aí, eu li algo nesse livro que falava assim, o processo de espera, escute bem isso que você que está nos ouvindo. O processo de espera não acaba quando o sim ou não chega, né? Na nossa vida, nós vamos passar por várias esperas, né? Mas tenha certeza absoluta que Deus vai trabalhar na sua vida. E através da sua vida nesse processo de espera, seja qual for. Então, você criança, você jovem, você mulher, você homem. O meu desejo e a minha oração hoje é que você olhe para esse momento de espera que você está vivendo hoje, seja qualquer espera que for, e mude o seu olhar. E que você encontre o bálsamo, a paz que o seu coração precisa, a paz, o renovo que só Deus pode te dar. Então, se tem algo que eu me apeguei nessa fase, e nessa frase desse livro que eu li, foi que o tempo de espera é como uma fornalha que amolece o nosso coração, né? Para então, a partir daí, nos moldar e nos tornar ferramentas úteis para a obra de Deus, para o reino de Deus. Então, foi aí que eu vi que Deus estava trabalhando em mim nesse processo de espera, por mais dolorido que fosse. E aí foi quando, nesse processo de espera, eu comecei a viver mais na obra. Uhum. Eu lembro um dia que eu, de manhã, estava fazendo os meus afazeres de casa, normalmente. E aí, na minha mente, veio a palavra do Senhor que vai falar de Gideão. Que Gideão estava lá, malhando trigo no lagar. E estava fazendo aquilo que era para ele fazer, né? Porque era algo que ele precisava fazer. E a Bíblia vai falar que Gideão estava passando por momentos difíceis durante 7 anos. Eles estavam lá, eles plantavam. E tudo que eles plantavam, os midianitas, né? E os inimigos iam lá e recolhiam. Então, eles estavam muito fracos. E aí, o Senhor aparece, a Bíblia vai falar que quando o Senhor aparece para Gideão e fala, Gideão. E aí, Gideão começa a ouvir aquilo. E a Bíblia diz que Deus faz Gideão
vai nessa tua força. E aí o Senhor me atentou nessa passagem, nessa frase, Gideão, vai nessa tua força. Só que aí eu conversando com Deus, eu disse, Deus, eles estavam fragilizados por tudo que eles estavam vivendo. E o Senhor disse, vai nessa tua força. O Senhor sabe que a força que ele estava tendo é pequena. Mas mesmo assim, o Senhor fala, vai nessa tua força. Essa tua força é o suficiente para você caminhar. Glória a Deus. Porque eu estou com você, né? Eu estou com você. Eu sou o seu renovo. Eu sou o seu consolo. Eu estou com você. Eu seguro a sua mão e estou com você. Amém. Então ali eu vi e disse, meu Deus, eu vou continuar nessa força que não está sendo grande, mas eu sei que o Senhor está comigo. E por isso eu continuo caminhando. Porque o que eu estava passando, eu estava vivendo, psicologicamente falando e fisicamente falando, eu não estava conseguindo sequer caminhar, né? Mas o Senhor disse, não, eu estou com você, então você vai, de fato, caminhar. Você vai viver. E aí eu fiz essa oração, e aí eu disse, Senhor, nos ajude. E aí foi quando a gente começou, o Senhor começou a requerer de nós, na obra dele. Foi quando eu me tornei coordenadora das crianças. Aí eu até falei para Deus, eu disse, Deus, o Senhor me colocou como coordenadora das crianças. Nas crianças. Para coordenar as crianças, mas eu ainda não tenho a minha criança. Pois é. Mas eu vou fazer, né? Seja feita a tua vontade. Se o Senhor me colocou aqui, eu vou fazer com excelência. Então, assim eu fiz. E aí, nesse período, foi quando também a gente estava em casa e o Paulo recebe um telefonema. E aí o Paulo foi, atendeu e disse, e foi o pastor. E aí o pastor falou com ele, disse, Paulo, eu preciso falar com você. E aí o Paulo saiu, foi falar com ele. Aí depois o Paulo volta, depois de algumas horas, aí volta chorando, né? Aí disse, minha filha, o Senhor me colocou para algo maior e que a gente vai precisar orar mais. Eu disse, o que foi? Aí ele fez, o Senhor me chamou para ser o vice-coordenador do Conjoad da nossa região. Aí, e ali nós choramos juntos e nós sentimos o peso daquilo que o Senhor queria. Né? E que de fato a gente queria, que ele queria que a gente estivesse mais na obra, se doando. Muita responsabilidade, né? Pois é, e aquela coisa, vá fazendo a minha obra que eu vou cuidando, né? Sim. Vá fazendo a minha obra que eu vou cuidando. E aí foi quando a gente foi, e depois a gente foi coordenador, ele também foi coordenador da mocidade, mas antes disso, a gente foi se envolvendo mais e mais na obra, e aí foi quando, nisso a gente orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, e aí foi quando eu, num dia, tava sentindo assim, não tava me sentindo tão bem, sabe? E aí eu nisso já tinha esquecido, meio que esquecido, assim, de tudo isso que eu tava passando. O Senhor de fato derramou como se fosse um bálsamo na minha alma, um bálsamo no meu coração. E aí eu disse, meu Deus. E aí a gente tava vivendo, e aí foi quando o Senhor também me chamou para falar para mulheres. E aí foi quando eu disse, Jesus, o Senhor quer que eu fale para mulheres, mas eu ainda não tenho filhos. Sim. A pessoa se sente um pouco incompleta, né? Exatamente. Como é que eu vou ter propriedade para falar num assunto, né? Exatamente. Já era casada. O Paulo, nessa época, também foi separado para diácono. E aí eu disse, meu Deus, o Senhor me chamou para falar com mulheres, né? E aí um pastor me chamou para ministrar na igreja, né? Para dar uma palestra para mulheres sobre a saúde emocional da mulher cristã. E aí eu disse, Senhor, que mistério é esse? Me preparei, fui, e aí foi quando eu comecei a ministrar para elas, falando assim, que tem um versículo que fala pra gente pensar nas coisas do alto, né? E a gente vai pensar em tudo que é bom, em tudo que é amável. Se alguma virtude há, nisso pensai, né? E aquilo ali eu tava ministrando pra mim. Você. Eu sei. Né? Nisso pensai, pense nas coisas do alto. Se a gente for começar
a colocar na nossa mente aquilo que é negativo, aquilo que não dá certo. Vai atrair o negativo também. Exatamente. E aí verdade. foi quando, de fato, eu comecei a dizer, Senhor, o Senhor está ministrando para mim também. Então, eu comecei a colocar em minha mente coisas do alto, coisas que é verdadeira, coisa que é justa. Amém. Nisso eu comecei a pensar. E aí, nessa época também, foi quando o Paulo foi separado para ser diácono. E aí, nas convenções, quando a gente foi lá nas convenções, foi quando a gente tinha... Nesse dia, a gente estava passando... A gente, de fato, tinha... O dia todo estava trabalhando, assim, na obra. E aí, à noite, a gente se preparou, foi para as convenções, muito feliz com o que o Senhor... Por tudo que o Senhor tinha feito, mas sempre aquele negocinho, né, Senhor? Não esquece de mim. Senhor, por favor, estou aqui. Tô aqui. Não esquece, não esquece, não esquece, por favor. E aí, nesse dia, nas convenções, a gente foi... E tinha uma multidão de gente lá naquele lugar, e a gente sentou no meio. E aí, eu comecei a sentir umas coisas estranhas, e aí eu disse, amor, tô sentindo algo estranho, eu vou sair um pouquinho, por favor, pra tomar um ar. E aí, saí, fui tomar um ar, fiquei um pouquinho lá fora, depois foi quando eu voltei. Quando eu voltei, sentei, né? E aí, nada disso vinha na minha mente. Aí voltei, fiquei lá, foi quando ele, de fato, foi apresentado como diácono. E aí, depois, semanas depois, eu comecei a me sentir mal. Fui almoçar com a minha mãe. E aí, depois de tantas e tantas vezes que eu fui fazer o exame, que eu fui fazer, na verdade, o teste de gravidez de farmácia, Você daqui a pouco vai entender o porquê. O riso, Depois de tantas vezes que eu fui fazer o teste de farmácia, eu já estava, de fato, com medo de fazer de novo. Então, com medo do resultado, né? Então, eu disse assim, não vou fazer o teste de farmácia, vou fazer agora o de sangue. Então, eu fui perto da minha casa para uma clínica. Você foi numa clínica, você não quis fazer aquele que a gente compra, né? Não. Por que você quis. preferiu fazer o de sangue? Porque eu já estava... É como se já tivesse tido um trauma. Meu Deus. É como se eu tivesse tido um trauma já desse teste de farmácia, porque todas as vezes que eu fazia, dava negativo. Então eu disse, não, eu não vou fazer dessa vez. Dessa vez eu vou fazer de sangue. Então eu fui lá, fiz o de sangue. E aí na hora eu tirei, que eu tenho agonia, então simplesmente eu esqueci. Fui almoçar com a minha mãe, voltei pra casa, passei a tarde toda. Aí no final da tarde, a clínica lá manda mensagem pro meu celular. Seus resultados estão prontos. Aí foi quando eu lembrei, meu coração. Ai, Deus. Começou a palpitar. Eu sei como é isso. Meu Deus. Aí eu fui pro quarto, tranquei a porta, eu disse, Senhor, quase 2 anos que eu tento mais uma vez, eu vou pegar esse telefone, esse resultado e vai dar negativo, Senhor. Aí foi quando eu peguei e sempre o meu percentual lá dava 0,5. 0,5 não é a partir de 10 mil, se não me engano, que tinha lá dizendo. Aí quando eu peguei, que eu li sentada na cama, tava lá, 30 mil. Eu disse, 30 mil, como assim? Porque não tava nem positivo nem negativo. Sim. Eu disse, 30 mil, como assim? Aí eu liguei pra amiga minha amiga disse, você tá grávida? Aí eu falei, eu tô grávida. Aí eu comecei a chorar. Eu disse, não. Calma, eu preciso fazer o teste agora de farmácia. Saí do quarto. Aí falei pro meu esposo, eu disse, amor, eu preciso ir ali. Aí ele ficou, ali aonde? Ali aonde? Eu disse, não, vou ali no shopping de novo. Aí desci, peguei o carro, fui no shopping. Quando eu cheguei no shopping, fui na farmácia. Aí comprei o teste de gravidez, que eu já tava com trauma de pegar ele. Peguei o teste de gravidez, fui no banheiro, aí fiz o teste. Quando eu fiz, tava lá, positivo. No banheiro banheiro do shopping. Aí tava lá, de fato, positivo. Eu digo, meu Deus do céu, muito obrigada. Aí eu disse, meu Deus, um momento que eu tanto esperava durante tantos meses. Depois de tantas e tantas lutas, tantos momentos de espera, de fato agora chegou o esperado positivo. Aí eu saí do banheiro chorando, as pessoas passavam sem entender, eu disse, não, deixa sem entender, aqui é algo eu e Deus.
E aí eu chorando fui pra uma loja, onde nessa loja tinha só coisas de bebê. E aí cheguei lá, eu disse, moço, eu preciso de um bodyzinho branco pra me fazer uma surpresa que eu tanto sonhei pra meu esposo. Porque eu estou grávida. E nisso, chorando, as meninas me deram um abraço, nem me conhecia, mas me deram um abraço. Aí peguei, comprei tudo, voltei pra minha casa. E aí, detalhe, como a gente tem falado aqui, que Deus, ele ouve oração. E Deus se importa com os mínimos detalhes. Na minha vida toda, eu sempre escrevi. E durante o meu processo, eu sempre escrevi ao Senhor como eu queria que fosse. Nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, eu sempre escrevi ao Senhor. A gente sabe que isso é terapêutico, né? Mas que isso também é uma forma da gente registrar e conversar com Deus. E essa é a minha forma. Até hoje eu faço. Então eu sempre escrevi ao Senhor isso. E aí eu voltei pra casa, fui pro quarto e peguei os 6 livros durante esses 2 anos. Os 6 cadernos que eu escrevi. E no momento de angústia, no momento de tristeza, eu ia lá e escrevia e dizia, Senhor, quando é que vai ser a minha vez? Não esquece de mim. E em outras delas eu dizia, Senhor, eu queria tanto que fosse uma menina. Queria que fosse uma menina para ser minha amiga, minha companheira. E eu prometo, Jesus, que se o Senhor me der de fato um filho, eu prometo que eu vou doar a minha vida para que ela seja apaixonada por ti. Então, eu li tudo isso chorando aos prantos. Depois eu comecei a fazer na caixinha. E aí eu chamei o Paulo, disse, Paulo, veste essa roupa e vem pro quarto. Porque aí eu ia gravar, né? Uhum. Veste essa roupa. Ele nem imaginava o que ia acontecer, né? Veste essa roupa e vem pro quarto. Aí foi quando ele abriu a porta. E quando ele abriu a porta, que ele viu a caixinha, ele já imaginou. Então ele já entrou dizendo, Mô, Deus ouviu as nossas orações. Aí eu disse, ouviu. Deus ouviu as nossas orações. Nesse momento de espera, realmente eu entendo. E que foi a mão de Deus. E que tudo isso que a gente viveu, Paulo, foi parte de um testemunho pra gente falar para jovens, falar para as mulheres, para homens, que Deus se importa com cada detalhe e que espere, mas espere com outra visão. Espere com outro olhar. Porque também há beleza na espera. Então, na espera, eu me preparei como mãe. Na espera, eu me preparei como psicóloga, como esposa, como mulher de Deus, temente que sou. Então, eu me preparei, de fato, para esse momento. Então, foi quando nós descobrimos que eu estava grávida. Uhum. Então, nesse processo, né, o Senhor nos abençoou muito, Você fez o chá revelação? Fiz. Já sabia que era uma menina? Fiz. Fez, mas assim, né? Tava assim, Senhor, Isso. tô pedindo uma menina. Senhor, tô te pedindo. Fiz o chá revelação. Com quantos meses? Foi muito lindo. Tava com 4 meses. Foi? 4. E aí, quando a barriguinha começou a crescer e você se olhar no espelho e todo aquele processo do pai pegar na barriga, né? Isso. E conversar com o bebê. Ai, era um momento muito bom. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu ir pro espelho e dizer, meu Deus, aqui tá o fruto de um milagre. Um milagre. Senhor, um milagre que só o Senhor pode fazer. E nisso eu preciso falar pra vocês, pra você, Evany, que nesse período também que eu estava grávida, eu tive que esperar muitas coisas, né? Porque nesse processo, meu plano de saúde começou a querer falir. A gente precisava de dinheiro para pagar uma parte do parto. E nisso, todos os meses eu ia para o doutor e o doutor falava assim, olha, talvez eu não faça seu parto, porque o plano não tá me pagando direito. Uhum. E aí foi um dia que a gente foi pra um encontro, na verdade, de liderança de jovens que aconteceu na sede do Farol, da Assembleia. E aí, nisso, a gente tava orando ao Senhor já, pedindo ao Senhor provisão, né, também. E aí, a gente
tava lá, e aí o Paulo tava orando muito por isso, e aí eu já tava com a barriga enorme. E aí fui ao banheiro. E o Paulo orando ao Senhor, dizendo, Senhor, nos ajude, Senhor, esteja conosco. E aí chegou um casal, e esse casal sentou atrás da gente, e aí eles não estavam participando. Mas aí eles chegaram e sentaram logo atrás da gente, né? E o Paulo, sempre solícito que chegou e disse, meu Deus, eles não participar, eles não estão com o crachá que eles pagaram, mas eu estou disposto a dar o meu para eles, o meu e da Adriele. Então, ele virou, né, foi bem solícito, e aí a gente começou a sentir a presença de Deus na pregação, e aí ele começou a orar ao Senhor, disse, Senhor, não esqueça de nós. Nós precisamos da sua provisão, nós precisamos de recursos também para que ela nasça. E aí foi quando o casal, nisso eu saí e fui no banheiro. Aí o Paulo estava chorando, o casal assim tocou no Paulo e disse, moço, a sua esposa está grávida, né? Ele disse, tá, e é uma menina. Aí eles falaram assim, pois Deus manda dar um presente para vocês. Meu Deus. Me manda seu Pix. Meu Deus. Aí Glória nisso a gente chegou em casa e era R$1.000 que tava precisando pro instrumentalista, né? E a gente não sabia que era esse valor, na verdade, ainda. E aí, quando a gente chegou em casa, que a gente se ajoelhou pra agradecer, tava lá. Pix de R$1.000. Glória a só Deus faz. Eu creio, Jesus. Pois é. E aí... Eita, Jesus. E aí, nisso, foi quando no outro dia a gente foi para o médico disse, olha, precisa de R$1.000. Eu disse, meu Deus. Certinho. Deus mandou. Certinho. Primeiro, o Paulo semeou. Exatamente. E não foi, ele não semeou dinheiro. Pois é. Veja que ele só simplesmente se compadeceu para entregar o crachá para aquele casal que estava ali. E foi só uma atitude que fez aquele casal sentir de abençoar. Foi a chave para Deus abençoar. Uma coisa simples que a gente poderia, né? Alguém poderia ter ignorado aquilo ali. Eles não pagaram. Eu não vou dar o meu crachá aí. Eu não vou dar o meu. Vai que alguém me barre. Eu não vou fazer um negócio desse. Mas olha só como Deus presta atenção nas nossas atitudes. É verdade. E isso fez com que vocês fossem contemplados com um Pix de R$1.000. É verdade. Deus usa, Deus manda, Deus é lindo demais. Ainda posso colocar ela aqui? Pode, fica à vontade. Eita, bota a chupetinha. Aqui, ó. Esse é meu presente de Deus, esse é meu presente de Deus também. Meus dois presentes. Esse é o meu milagre. O meu milagre de Deus. Ai, palpável nas nossas mãos. É linda, é linda. Olha como ela tá quietinha no meu colo. É profético. É profético. É sim. José tá ali, José. Oh, meu Deus. Vamos agora. Vamos continuar. Porque eu tive que pegar ela. Senão José não ia deixar a gente continuar. Sim, aí nisso, depois disso, né, pra encerrar. Depois disso, eles falaram, na verdade, antes de a gente chegar em casa, que eles falaram, eles deram um abraço no Paulo. O Paulo começou a chorar. Olhou pra frente, depois quando olhou pra trás, eles tinham sumido, né, amor? Como de fato Deus tinha mandado eles pra ali, pra nos abençoar, depois eles foram embora. Né? Foi algo assim, um milagre de Deus incrível. E depois a gente preocupado, dizendo, Senhor, e agora? Como é que vai ser em relação ao médico? E aí Deus deu uma palavra pro Paulo, um versículo que a gente até então não conhecia. Eu vou abrir a Bíblia aqui pra ler pra vocês. Deus deu para nós esse versículo aqui, que se encontra em Isaías 66, versículo 9, que diz assim: Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Aleluia. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Então, o Senhor faria gerar no meu ventre e não iria fazer ela crescer. Então, Deus preparou os mínimos detalhes. E quando a gente chegou no médico, o médico olhou pra gente e disse assim, olha, eu vou fazer o seu parto. Vai ser o último que eu vou fazer pelo plano. Mas eu vou fazer o seu parto. Então, ali a gente deu glória a Deus, viu a mão de Deus em cada detalhe da nossa história, né? Então, o parto dela ficou para um domingo de manhã, onde a gente, na escola bíblica...
Ela nasceu e aí, pra honra e glória do Senhor, a gente tá vivendo esse milagre até hoje. Então, realmente, vale a pena a gente esperar quando a gente espera em Deus. Vale a pena. Ai, gente, ela tá super interagindo aqui. Ela tem os olhos azuis? Tá verde, né? O Paulo tem o olho mel. Aí tá verde. Isso, sim. mãe. Meu amor. É milagre. Gente, eu acho que eu tenho propriedade pra falar sobre espera. Que há 16 anos eu tô à espera de um milagre, né? 16 anos. E realmente não é fácil. E eu tento, assim, viver o processo da melhor forma possível. E da forma menos traumática possível. Sabendo que no processo existe um propósito. Isso. Né? Todo tempo de espera tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então, de repente, quem está me assistindo, de repente você que está me assistindo agora nesse podcast, pode ter mais tempo que eu de espera. Quem sabe você está esperando há uns 20 anos algo da parte do Senhor, ou 40 anos, algo que ainda não chegou. Mas o que eu quero te dizer é que se você estiver debaixo de uma palavra, aquilo que Deus disse que faria, Ele vai fazer. Amém. Então, se Deus falou que vai fazer, só descansa. É o que eu tenho feito. Descansado no Senhor, vivendo o tempo de espera, sabendo que existe um propósito por trás de tudo isso. E eu com certeza vou contar um dia o meu testemunho, todo o processo do milagre que eu também vou viver. Eu creio Amém? nisso. E você também que está em casa, você também vai viver o seu milagre. Creia nisso. Sorria e se alegre. O tempo é de Deus. E Ele nem chega atrasado e nem se precipita. É verdade. Né? É no tempo certo. Ele nem vai adiantar e nem vai chegar atrasado. Vai chegar na hora certa. Eu creio. E aí você fez o seu parto e tá aqui com sua bênção na mão. Isso. Coisa mais linda. E com seu esposo e que Deus realizou o desejo do seu coração. Deus realizou. Amém. Pra glória de Deus.